Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 21 de outubro, sabadão. Eu, pastor Fábio, estou aqui para trazer um devocional especial para você nesse sábado abençoado de Deus, aonde tem como tema Jesus, o pão da vida. Queridos, tenho certeza que quando você meditar comigo nesse tema, Jesus, o pão da vida, algo com certeza vai mexer dentro de você. Com certeza você vai olhar para a Santa Ceia quando você participar com outros olhos. Com certeza, quando você orar a Deus, em nome de Jesus, você vai ter a sua oração, vai ver a sua oração de uma outra forma. Porque é uma declaração, praticamente uma declaração de amor de Jesus para com todos nós. E eu quero que você possa me acompanhar lá no livro de João, capítulo 6, aonde tem como título Jesus, o pão da vida. E se você já nos acompanha, queridos, direto, dá uma olhadinha, vê se você está inscrito em nosso canal, pois muitas pessoas que nos acompanham diariamente, eu tenho percebido que são pessoas que nos assistem direto, mas que não são inscritas no canal. Então dá uma olhadinha, dá uma observada lá. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Se é a primeira vez que você está entrando no nosso canal, saiba que nós temos esses conteúdos de devocional, live diariamente, né? Devocional, live ao meio-dia, às 18 horas, de segunda a sexta. E todos os dias, de domingo a domingo, live às 22 horas e minutos de oração. Amém? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixa o joinha, o like e, claro, deixa lá sua mensagem nos nossos vídeos, tá bom? Pode estar deixando, inclusive, o seu pedido de oração. João capítulo 6, verso 25 a 35, nos diz assim, queridos. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que é preciso fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Queridos, e para entendermos esse contexto, eu preciso lembrar que para chegar a esse ponto, a esses versos que nós lemos, Jesus, há um dia atrás, tinha simplesmente multiplicado os pães, né? Poucos pães, poucos peixes para uma multidão. E isso, com certeza, aguçou os olhos deles. Porque que homem é esse que cura, que prega e ainda dá de comer ao povo?
Então Jesus, ele ficou, as pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer isso, ficaram assim, de boca aberta com aquilo que Jesus fez, né? Por quê? Porque Jesus, ao multiplicar o pão, automaticamente as pessoas lembraram de quem? De Moisés. Porque Moisés orou, né? Porque Moisés, quando conduziu o povo pelo deserto, caía todo dia um maná dos céus. Então, queridos, as pessoas olhavam para Jesus e falavam: esse homem não é normal. A última pessoa que nós soubemos que fez algo do tipo foi Moisés. Moisés fazia maná cair do céu todo dia. Mas na verdade não era Moisés, era Deus, né? Deus fazendo isso para que aquele povo não perecesse no deserto. Então Deus derramava o pão do céu sobre eles, eles colhiam todos os dias para eles fazerem os bolos, para eles fazerem os pães, e para que eles pudessem se manter vivos no deserto. Porque no deserto você não tem uma caça, você não tem uma fartura de coisas para você comer. Então Deus alimentava aquele povo e sustentava eles vivos durante a peregrinação no deserto. Então, quando Jesus multiplicou pela primeira vez os pães, todos eles ficaram assim muito admirados. Isso aconteceu, né, no Mar da Galileia, mais exatamente no Mar de Tiberíades, né? Conforme acabou aquilo ali, todo mundo comeu, ficou satisfeito, tal. O que aconteceu? Jesus dispensou as pessoas, ficou ali para dispensar as pessoas e falou para os discípulos: ó, podem ir indo, que eu ainda vou orar, vou dispensar as pessoas aqui, vou orar, e vocês podem ir. Então ele estava no Mar de Tiberíades e os discípulos atravessaram o mar sentido Cafarnaum, tá? Sentido Cafarnaum. Quando chegou o outro dia, as pessoas encontraram Jesus lá, já no Mar de Cafarnaum, lá em Cafarnaum. E perguntaram para Jesus: mas espera aí, ontem o senhor estava com a gente lá, os seus discípulos vieram na frente, o senhor não tinha barco. Como que o senhor está aqui hoje? Eu estou aqui conjecturando de uma maneira fácil para você entender. Então ali eles já deduziram, alguma coisa aconteceu sobrenatural para que ele esteja aqui. Para que ele esteja aqui hoje, porque ontem nós vimos ele lá, nós ficamos com eles com Jesus até o final, ele se despediu de nós, os discípulos já tinham ido embora, como que ele veio para parar aqui? Então eles deduziram, queridos, que simplesmente ou Jesus foi arrebatado ou ele veio andando sobre as águas. E a segunda opção é verdadeira. No entanto, que quando você lê o capítulo 6 de João, no verso 16 até o verso 24, conta a história que Jesus veio andando sobre o mar ao encontro dos seus discípulos. Com isso, queridos, ao encontrar Jesus já em Cafarnaum, as pessoas já viram que ele estava ali e foram atrás dele. Aonde Jesus ia, arrastava uma multidão. E ali, queridos, Jesus ele teve que falar a verdade para aquelas pessoas. Ele teve que falar a verdade do porquê que aquelas pessoas estavam seguindo ele. Por que aquelas pessoas estavam andando atrás dele. Jesus nunca negou, queridos, oração. Jesus nunca negou cura. Pelo contrário, né? Jesus, ele muitas vezes ele deixou de comer para poder realmente tocar as pessoas, para poder curar, expulsar os demônios, curar os enfermos, ensinar a multidão. Jesus nunca teve problema com isso. Mas, num certo momento, Jesus teve que pegar e tirar a venda dos olhos deles e falar: olha, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, por causa do alimento, por causa das bênçãos, por causa dos milagres. Vocês estão querendo, por exemplo, que eu multiplique o pão de novo para vocês, mas vocês vão comer esse pão, mas daqui a algum tempo vocês vão ter fome de novo. Porque quem come desse pão da terra aqui, esse pão que nós fazemos, que nós produzimos, daqui a pouco vai sentir fome de novo. E as pessoas ficaram assim, talvez meio estranhas, achando até que Jesus tivesse sido grosseiro com eles.
Mas na verdade não era uma grosseria, era Jesus explicando para eles que, olha, eu entendo que vocês estão vindo atrás de comida, que vocês estão vindo atrás de cura, que vocês estão vindo atrás de bênção, mas o mais importante de vocês virem atrás de mim é vocês crerem em mim, crer naquele que Deus enviou, que é o verdadeiro pão. Assim como o pão lá no tempo de Moisés, Deus derramava o pão para que aquele povo não morresse no deserto, hoje Deus também enviou o seu Filho, que é o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão do céu, foi trazido aqui a vocês para que vocês não venham morrer, mas para que vocês tenham esperança de vida. É por isso, queridos, que lá naquela parte do texto que nós lemos, no verso 35, Jesus ele declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus estava falando de coisas espirituais. Porque nós sabemos, queridos, que quando nós andamos com Deus, andamos certinho com Deus, estamos andando em retidão com Deus, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas andando em retidão com o Senhor, nós sabemos que as bênçãos vão correr atrás de nós, que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar e que nós seremos muito prósperos. Nós sabemos disso. Deuteronômio 28, que eu sempre leio, fala sobre isso. Levítico 26 fala sobre isso. Então, nós sabemos que obedecer a Deus nos traz abundância, nos traz prosperidade. Mas Jesus estava falando assim, que quando nós cremos nele, nós não passaríamos necessidade, porque nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente na nossa vida, nós estamos aceitando o verdadeiro pão da vida, que não vai nos deixar passar necessidade, fome, sede. Porque ele veio para dar vida. Ele não veio para que nós passássemos necessidade. Ele veio para que nós tivéssemos uma esperança, para que nós tivéssemos vida, para quando ele voltar, nós sejamos levados com ele, sejamos arrebatados com ele, e para que nós possamos ter vida eterna. O pão que caiu no deserto é o que dava vida, talvez, por um dia. Mas Jesus era o pão, é o pão da vida que nos dá vida eterna. Jesus, ele pode fazer muitas coisas por mim e por você. Ele pode nos libertar, nos curar, ele pode fazer muitas coisas por nós. Mas o principal que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas ali é o quê? Vocês estão muito felizes com tudo que vocês viram fazer, com as maravilhas que eu fiz, mas ainda vocês não creem que eu sou o pão da vida? Que eu desci dos céus para dar vida a vocês, para que vocês não morram. Olha o que diz João 6, 48 a 51. Jesus ainda diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus ele deixou assim, de uma maneira minuciosa, querido, explicado para eles, para que ninguém entendesse que Jesus estava negando milagre, que Jesus estava jogando na cara deles, mas falando, olha, isso aqui vocês sempre vão ter. A multiplicação dos pães, a cura, os milagres, vocês sempre vão ter se vocês permanecerem na minha palavra. Agora, se vocês não crerem em mim, se vocês não acreditarem que eu fui enviado pelo Pai como pão da vida, que está sendo dado a vocês, que a minha carne está sendo dada, que a minha carne vai ser moída numa cruz, que o meu sangue vai ser derramado para dar vida e vida eterna para vocês, não adianta vocês saborearem da multiplicação dos pães, não adianta vocês serem curados, não adianta vocês verem com os olhos, mas não acreditarem. Porque o principal é vocês crerem em mim, para ter vida eterna. Aqueles que comeram o maná do deserto, eles se sustentaram,
eles durante o deserto, durante sua peregrinação, mas chegou uma hora que eles morreram. Mas quem comer deste pão, que é o meu corpo, esse não morrerá. O que Jesus quer dizer não morrerá? Isso significa, queridos, que quando nós morremos dentro dessa esperança, dentro dessa crença de Jesus Cristo, entregando a nossa vida ao Senhor, a nossa vida pode acabar aqui na terra, mas nós vamos ter a eternidade com Ele. Então, por mais que morra, viverá novamente. E se nós fomos privilegiados de não morrermos, não experimentar a morte, nós iremos diretamente para o céu, iremos diretamente para a vida eterna. E eu creio que esse seja a vontade de todos nós, né? Não quero experimentar a morte, quero ir direto para o céu, quero ir direto para a vida eterna. Mas quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que deu o seu corpo para o mundo inteiro poder se beneficiar. Não foi só para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Jesus morreu por todo mundo. Quem se beneficia? Aqueles que creem e aqueles que recebem. É por isso que eu torno a dizer, Jesus ele disse, né, claramente, lá no verso 25, que aquele que crê em mim nunca terá sede, nunca terá fome. Então aquele que crê verdadeiramente vai entregar sua vida para Jesus, vai mudar seu estilo de vida, vai saber que vai andar corretamente com Deus e que toda a prosperidade, através da obediência de Deus, vai estar sobre a tua vida. E que o principal de tudo é que você creu em Jesus e que você creu verdadeiramente de que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Esse é o principal. Podemos ficar muito felizes com milagres, com intervenção de Deus, com milagres. Mas e a vida eterna? Nós não estamos aqui somente para ter uma vida em abundância, mas o principal é ter vida eterna. O principal é ter vida eterna. Por que nós cremos em Jesus? Para ter vida eterna. Por que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida? Tenhamos vida eterna. Porque por mais que nós venhamos morrer, nós voltaremos a viver e viver eternamente. Mas e aqueles que na verdade só experimentaram os milagres? Que comeram só os pães multiplicados? Que foram curados? Que foram libertos? Mas não creram em Jesus? Esses experimentaram a bênção aqui na terra, mas não estarão na vida eterna. E é isso que Jesus estava querendo claramente dizer para eles. Não experimente somente os milagres. Porque o milagre aconteceu lá no deserto e eles morreram. Acredite não só nos milagres, mas acredite em mim, Jesus, que estou aqui na frente de vocês, que estou dando vida para vocês. Amém, queridos? É uma meditação assim que, se você for analisar, ela vai ser bem profunda. Mas acredite, Jesus é o pão da vida. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor, Pai, esse dia 21 de outubro, sábado, em Tuas mãos. Não só experimentamos os Teus milagres, Pai, a Tua intervenção, o Teu amor, mas também, meu Pai, cremos que Jesus é o pão da vida. É aquele que desceu dos céus, aquele que o Senhor nos deu para nos dar vida e abundância e vida eterna. Por mais que nós venhamos morrer nessa vida, Pai, nesse mundo, nós sabemos que temos uma vida eterna pela frente ao Teu lado, ao lado do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado esse pão, ao qual nós participamos e nunca mais morreremos. Muito obrigado pelos milagres também que nós vivemos de maneira antecipada aqui nesse mundo. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por nos amparar em todos os lados, em todos os sentidos. Guarda-nos, proteja-nos, Pai, nesse dia. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai, e nos abençoa para que nós venhamos ter um dia abençoado e possamos cada vez mais glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.